E o texto da nossa reflexão, o texto da nossa meditação, já tivemos um certo roteiro sobre ele, que foi o segundo cântico, se não me falha a memória, que nós cantamos, que Deus é poderoso para fazer, que tem como título Lançai as vossas redes. Nós vamos meditar exatamente nesse texto nesta manhã, e por isso eu vos convido a abrirem as vossas Bíblias em Lucas capítulo 5, e faremos a leitura dos versículos de 1 a 11. Na Bíblia nós temos aí um subtítulo, A Pesca Maravilhosa. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Na minha Bíblia, encontra-se na página 68 do Novo Testamento. Eu farei a leitura do texto e peço aos irmãos que acompanhem atentamente o que diz a palavra do nosso Deus. Repetindo, Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, a pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Os nossos irmãos já oraram, pedindo que o Senhor nos abençoe na ministração da sua palavra. Então, com isso, nós já partiremos para a meditação do nosso texto. E o título que simplesmente, de forma simples e objetiva, eu dei para a nossa meditação nesta manhã, é a presença encorajadora de Jesus em meio às adversidades. A presença encorajadora de Jesus em meio às adversidades. Porque é exatamente nesse cenário que nós encontramos Jesus aparecendo na vida de Pedro. Mas eu quero voltar um pouquinho antes no texto, no que diz respeito ao que está acontecendo nesse exato momento. Pela cronologia dos fatos registrados na palavra do Senhor, nós temos razões para entender que Jesus estava no início do seu ministério. Porque aqui está acontecendo a vocação ou o chamado de Jesus para os seus primeiros discípulos, dos quais Pedro é um deles. É bem provável que Jesus ele já tenha manifestado alguns milagres anteriormente. Como, por exemplo, quando Jesus transformou água em vinhos, lá em Caná da Galileia. E a partir de então, Jesus ele já é seguido por um grupo de pessoas, por uma multidão. E perceba que antes de Jesus aproximar-se de Pedro, que é um dos primeiros discípulos, assim entendemos, a ser vocacionado por Jesus, Jesus já era seguido por uma multidão. Porque diz o texto nos versículos iniciais desse capítulo, que Jesus ele estava sendo acompanhado por uma multidão às margens do mar da Galileia. E quando Jesus chega exatamente aonde esses pescadores estão, Jesus ali para.
Jesus para ensinar para a multidão. Mas o que eu acho interessante, amados irmãos, nesse texto, é que Jesus, ele tem algo que qualquer líder gostaria de ter. Qualquer líder, com certeza, se alegraria grandemente, que é ter uma grande multidão o seguindo. Mas o que é interessante é que Jesus, ele não se empolga com as multidões. Jesus, conhecendo o coração interior de cada um, ele tem o seu objetivo, ele tem o seu alvo certo. E por isso, Jesus, ele aproxima-se de Pedro. E qual é a realidade de Pedro naquele momento? É uma realidade de frustração, amados irmãos. Por que uma realidade de frustração? E por que meditar sobre esse tema, a presença encorajadora de Jesus em meio às frustrações ou às decepções? Porque Pedro estava vindo de uma noite de trabalho. Pedro tinha enfrentado as dificuldades do mar. Pedro tinha enfrentado os perigos. Pedro estava cansado. Pedro estava abatido depois de uma noite de trabalho sem nada ter pescado. E é nessa situação que Jesus aparece para Pedro. Mas, amados irmãos, quando eu olho para Pedro, em contraste com a multidão, diferente da multidão, eu vejo algumas reações na vida de Pedro quando ele tem a oportunidade de estar diante de Jesus. Então, partindo, amados irmãos, para a exposição pontual desse texto, eu diria para os irmãos que o primeiro impacto que a presença de Jesus ele traz na vida dos seus ouvintes, na vida dos seus eleitos, é uma disposição para um serviço local. Ignorando as dificuldades, ignorando as adversidades, a possibilidade de sermos impactados com a graça, a presença de Jesus para o serviço local. É interessante que para Jesus, em qualquer lugar que ele chegasse, era um ambiente adequado para ele ministrar a mensagem do reino de Deus. Era debaixo de uma árvore, era às margens do mar, na beira do lago, era próximo ao poço, como foi falado aqui pelo nosso irmão Lucas, era na casa de um pecador, em qualquer lugar onde Jesus chegasse, para ele ali era um palco, para ele ali era um púlpito para ele ministrar a palavra do Senhor. E é interessante que eu vejo em Pedro agora o impacto na vida de um homem que estava decepcionado, depois de uma noite de trabalho, sem os resultados positivos que ele esperava, mas agora ele para ouvir Jesus. Nós percebemos no versículo número 3, entrando Jesus em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Agora imagine, amados irmãos, quando nós muitas vezes olhamos para os nossos momentos de decepção, nós olhamos para os nossos momentos de fracasso, para os nossos momentos de perca, e parece que nós não temos nada para oferecer para o Senhor. É engano nosso. Talvez os momentos de decepção sejam os momentos mais propícios para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E talvez sejam os momentos mais frutíferos da nossa vida, o ponto de partida para nós termos uma vida mais produtiva, exatamente nos momentos de fracasso. Pedro estava decepcionado, lavando as suas redes. Jesus aparece e Jesus entra no barco de Pedro. Naquela manhã, Pedro tinha o seu coração abatido, o seu coração frustrado. Mas Pedro tinha algo para oferecer para o Senhor. A primeira coisa que Pedro tem para oferecer é o seu barco. Era tudo o que ele tinha de melhor para Jesus naquele momento. Mas o que eu acho interessante, amados irmãos, é que Pedro ele tem o privilégio, ele tem a oportunidade de fazer, de proporcionar o seu barco. De fazer com que o seu barco seja um púlpito para Jesus ministrar a mensagem naquela manhã. É isso que Pedro faz. Meus irmãos, por maior que seja as dificuldades, por maior que seja as adversidades que nós enfrentemos na nossa caminhada, nós temos algo para oferecer ao Senhor. Pedro, naquela manhã, ele tinha o seu barco. E eu acho interessante quando nós olhamos também para a palavra do Senhor em Provérbio, de número 3, se não me falha a memória, no versículo número 9, o escritor, o pregador ali em Provérbio, ele diz assim, honra ao Senhor com os teus bens. Era tudo que Pedro tinha naquela manhã para oferecer para Jesus, era o seu barco. Mas não negue, meu irmão, tudo que você tiver,
por mais simples que seja, por mais insignificante que seja, disponibilize para o serviço do reino de Deus. E com certeza Deus vai abençoar a sua vida, para que você seja um instrumento precioso nas mãos dele, para a realização da obra do Senhor. Então, em primeiro lugar, amados irmãos, Pedro, ele é impactado, Pedro é encorajado para servir ao Senhor com aquilo que ele tem. O que era que ele tinha? O seu barco. E do barco Jesus ensina às multidões. Mas, amados irmãos, diferente da multidão, eu vejo Pedro sendo impactado com a presença de Cristo, porque além de Pedro, ele proporcionar, ou seja, ele ser um participante do serviço local que Jesus estava realizando ali, disponibilizando o seu barco para Jesus pregar para as multidões, Pedro também, ele é encorajado pelo Senhor Jesus para ouvir a sua mensagem. E Pedro é encorajado, mas irmãos, para ouvir aquilo que ele não queria. Mas Pedro ouve aquilo que lhe é necessário. Quantas vezes nós queremos ouvir só aquilo que é agradável aos nossos ouvidos? Quantas vezes nós queremos ouvir elogios? Quantas vezes nós queremos ouvir tantas coisas boas e não paramos para ouvir aquilo que é necessário? Pedro, naquela situação, naquele cenário de decepção, de frustração, depois de uma noite sem nada pescar, Pedro, ele poderia apresentar as suas razões quando Jesus chega seguido por uma multidão, que Pedro ainda não era um seguidor de Jesus. Ele poderia simplesmente negligenciar a presença de Jesus, dizendo: Senhor, eu estou cansado, eu estou aqui frustrado, eu agora quero ir para a minha casa, eu quero me juntar com a minha família e quero me preparar para uma nova pescaria. Mas Pedro não fez isso. Naquele momento de decepção, Pedro parou para ouvir Jesus. E Pedro ouviu exatamente aquilo que ele precisava. Irmãos, o texto não registra o teor do sermão de Jesus naquela manhã para aqueles pescadores e para a multidão que estava o ouvindo. Mas uma coisa eu digo, eu tenho convicção de um fato aqui nesse texto, que a mensagem de Jesus, ela foi tão encorajadora, que ela fez Pedro mudar de atitude, ela fez Pedro mudar as suas decisões, ela fez Pedro mudar o seu foco e fazer exatamente aquilo que era contrário com a lógica, era contrário com a realidade, porque Pedro havia pescado durante a noite toda. A experiência de Pedro como pescador, de anos de pescaria, poderia levar Pedro a negligenciar a ordem de Jesus de voltar para o mar e pescar. Mas Pedro, ele ouviu esta mensagem encorajadora de Jesus, que o evangelista Lucas não registra o teor da mesma, mas ela foi tão motivante, ela foi tão motivadora para Pedro, que quando Jesus terminou de ensinar, quando Jesus terminou a sua mensagem, o seu discurso naquela manhã, ele se volta para Pedro, e no versículo de número 5, no versículo de número 4, melhor dizendo, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Então, olha o que a mensagem, quando paramos para ouvir a voz do Senhor Jesus, quando paramos para obedecer às suas instruções, olha o que acontece. Pedro, então, naquela manhã, ele disse: mestre, havendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, ou debaixo da tua palavra, lançarei as redes. Irmãos, o encontro com Cristo, em momento de decepção, ele nos encoraja a obedecer e a confiar na palavra de Deus. Se essas qualidades, se essas características não faz parte ou não está presente na nossa vida, com certeza nós precisamos rever os nossos conceitos quanto servo, quanto seguidores do Senhor Jesus. É interessante que Pedro agora, ele se esvazia de si mesmo. Para o extraordinário de Deus acontecer na vida de Pedro, naquela ocasião, Pedro ele é obrigado a se esvaziar de si mesmo, porque ele diz: mestre, havendo pescado a noite toda, se eu tivesse autoridade de colocar palavras aqui na boca de Pedro, eu diria que Pedro estaria dizendo: olha, Senhor, eu sou experiente. Olha, Senhor, eu sei muito bem o que é pescaria. Olha, Senhor, ninguém me ensina sobre isso. Então, portanto, eu abro mão de tudo isso.
eu abro mão da minha experiência, eu abro mão da minha capacidade para confiar, para obedecer a tua palavra. E Pedro diz, sob a tua palavra que lançarei as redes. Pedro, ele obedeceu, amados irmãos, mas também Pedro, ele confiou na palavra do Senhor. É verdade que muitas vezes nós dizemos que acreditamos, dizemos que obedecemos a palavra do Senhor pela nossa prática religiosa. Mas quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós negligenciamos a ordem do Senhor e confiar na sua palavra em ir em direção àquilo que Ele está nos enviando, nós deixamos de confiar. Então, amados irmãos, a nossa obediência à palavra do Senhor, ela está relacionada com a confiança. Ela está relacionada com a confiança. Se as duas não andarem junto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com a nossa fé. Tem alguma coisa errada com a nossa disposição em servir ao Senhor. Então, observe que Pedro, ele parou para ouvir Jesus. Ele obedeceu quando ele disse, debaixo da tua palavra lançaremos as redes. Pedro estava confiando plenamente em Deus, abrindo mão da sua capacidade, abrindo mão do seu eu, daquilo que ele era capaz, para confiar unicamente na palavra do Senhor Jesus. A pergunta que eu faço para nós é, até que ponto nós temos sido obedientes à palavra de Deus? E até que ponto nós temos confiado na palavra de Deus? Fazendo um contraponto com outro texto que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, nós temos razão para dizer que, na maioria das vezes, nós nos comportamos como Gideão. Lembra da história de Gideão? Gideão estava vivendo um momento também de muita frustração. Ele estava vivendo um momento de muita decepção. Lá em Juízes, capítulo número 6, nós encontramos a história de Gideão. E diz que o povo estava escondido porque os midianitas haviam invadido todo o Israel. E Israel estava debilitado diante da devastação que os midianitas haviam causado em Israel. E Gideão estava debaixo de uma árvore malhando trigo. E o anjo do Senhor chegou para Gideão e disse, o Senhor é contigo, homem valente. E aí Gideão disse, mas espera aí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa contrária com isso. Se o Senhor, o Todo-Poderoso, é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E por que essa devastação? Por que o Senhor permitir tal humilhação para o seu povo diante dos seus adversários? Se o Senhor é conosco, então nós não deveríamos estar passando por isso. Aí o Senhor coloca Gideão à prova. Olha que coisa interessante. O Senhor disse para Gideão, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Gideão questionou a presença de Deus no meio do povo. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? É como se Deus estivesse dizendo para Gideão, tudo bem, então você duvida da minha presença, Gideão? Você duvida de mim? Então vai livrar a Israel. Quando o Senhor coloca Gideão no desafio, para enfrentar o desafio, aí Gideão diz, Senhor, com quem eu livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai, como é que eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas? Aí o Senhor disse para Gideão, já que eu sou contigo, ferirás todos os midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, muitas vezes nós queremos ver o extraordinário de Deus acontecer na nossa vida, mas nós não queremos ser participante no que diz respeito à nossa decisão de fazer aquilo que o Senhor está mandando. O extraordinário de Deus vai acontecer na nossa vida quando nós formos participantes, obedientes e confiar na sua palavra. Foi isso que Pedro fez. Naquela manhã de decepção, naquela manhã de frustração, Pedro, ele obedeceu, ele confiou na palavra do Senhor, e logo Pedro, ele voltou, vamos dizer assim, infringindo as leis naturais, infringindo a lógica, desobedecendo a lógica, porque o momento era impróprio para a pescaria, mas debaixo da palavra do Senhor, Pedro foi lançar as suas redes. E o extraordinário de Deus acontece, amados irmãos, na vida de Pedro. O extraordinário de Deus, do Senhor Jesus, acontece na vida daqueles pescadores, e a multidão pode contemplar a beleza da ação do Senhor Jesus. Então o texto diz que quando eles lançaram a rede, versículo do número 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes.
Eles obedeceram, eles confiaram e eles agiram na direção da palavra do Senhor, ou seja, conforme a palavra do Senhor. E aí o Senhor, ele faz o extraordinário, o Senhor opera o milagre ali naquela ocasião. E diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixe, que as suas redes começaram a se romper. E o seu barco não era capaz de suportar ou de comportar tanto peixes. E aí eles dão sinal para os companheiros do outro barco e eles vêm auxiliá-los para que possam recolher todos aqueles peixes daquela pescaria. Amados irmãos, a presença de Cristo, ela nos impulsiona ainda, ela nos encoraja a uma outra atitude, que é confessar a nossa pecaminosidade, confessar a nossa insignificância diante do Senhor. Quantas vezes nós olhamos para a nossa capacidade, nós lutamos com as nossas próprias forças e as coisas continuam dando errado, as coisas continuam caminhando num sentido contrário àquilo que nós esperamos, porque nós lutamos apenas com os nossos recursos. Nós abrimos mão de confiar no Senhor e agimos apenas com as nossas ferramentas. Pedro, ele se esvaziou de tudo isso e ele obedeceu e confiou na palavra do Senhor. Foi grande o resultado dessa obediência e ainda produziu em Pedro o encorajamento de confessar a sua pecaminosidade. Observe o versículo número 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A presença de Cristo, amados irmãos, ela nos encoraja a confessar a nossa pecaminosidade. Mas quando nós, amados irmãos, confiamos na palavra do Senhor, nos momentos de adversidade, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e quando nós confessamos o nosso pecado, nós podemos ouvir a voz do Senhor encorajando-nos para o serviço que Ele tem para nós. Observe que no versículo de número 10 e 11... a admiração tomou conta daqueles homens, né? Depois que Pedro contemplou o agir, a providência do Senhor Jesus. E no finalzinho do versículo número 10, Pedro estava temeroso com a presença de Jesus por ser pecador, mas ele ouviu Jesus dizendo: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse é o nosso desafio, amados irmãos. Observe o contraste entre Pedro e a multidão. A multidão estava seguindo Jesus, mas eles estavam de mãos vazias. A multidão estava seguindo Jesus, mas a multidão não estava interessada, de fato e de verdade, em obedecer e confiar na palavra do Senhor. O alvo de Jesus naquela manhã era Pedro e os seus companheiros. Então Pedro, ele reage com esses estímulos, com essas reações, com o encorajamento da presença de Jesus. Primeiro, observando, Pedro foi encorajado para o serviço local. Pedro cedeu o seu barco para servir a Jesus. Em segundo lugar, amados irmãos, a presença de Jesus, ela foi encorajadora para dar ânimo a Pedro, para Pedro ouvir exatamente aquilo que ele necessitava ouvir de Jesus. Em terceiro lugar, Pedro foi encorajado para aprender a obedecer e a confiar no Senhor. Pedro foi encorajado a confessar o seu pecado. Pedro foi encorajado a se esvaziar de si mesmo. A presença de Cristo, amados irmãos, ela vai ser bem produtiva na nossa vida cada dia mais, quando nós agirmos à semelhança de Pedro. Quando nós tivermos realmente esse comportamento, tenha certeza de uma coisa: Deus vai fazer coisas extraordinárias através da minha vida, através da sua vida, através da nossa vida como igreja e como povo de Deus. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos capacite a cada dia mais, para nós abrirmos mão do nosso potencial, separado da graça do Senhor, e aprender a confiar, e aprender a obedecer a sua palavra. Que o nosso Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos encoraje, amados irmãos, para o serviço local. Que nós amemos a casa, que nós amemos a obra do Senhor. Que nós amemos, amados irmãos, o trabalho que Ele tem confiado em nossas mãos. Que tudo isso que nós temos observado possa estar presente em nós, na nossa caminhada, na nossa jornada
como filho, como servo e como povo de Deus.